Seja bem-vindo a mais um estudo 1189 e hoje com o capítulo 17 do livro de Atos. Já estamos no capítulo 17, já avançamos dezenas de capítulos dos 1189 que leremos, dos 66 livros da Palavra do Senhor. Mateus, Marcos, Lucas e João já foram lidos e agora estamos no meio do livro de Atos. Antes de lermos, vamos orar. Pai, obrigado por nos dar a oportunidade de buscar a Tua face através da oração, do louvor, do jejum e da Sua palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, revele aos nossos corações aquilo que precisamos aprender, entender e praticar. Revela-se a nós em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Capítulo 17, vamos lá. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram, olha a inveja mais uma vez, era absurdo o tanto que a inveja fazia estrago nesse tempo. As posições, eles prezavam tanto a sua religiosidade que a inveja sempre proporcionava o caos, a dissensão, a perseguição, a morte, a prisão e a tantas formas injustas de atitude, tudo promovido pela inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui e Jasson os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jasson e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Esses homens pagaram preço por um crime que não cometeram, por uma atitude de inveja proporcionada por esses outros judeus que simplesmente estavam cegos para essa palavra, assim como muitos de nós já fomos cegos para essa palavra. Às vezes, talvez você leia e se coloque muito distante dessa realidade, mas quantas vezes você ficou indiferente à palavra que um dia foi pregada a você, à instrução que um dia foi dada a você, e simplesmente ignorou, preferiu carregar o pecado de estimação? Esses homens estavam assim, agindo, promovidos, se deixando levar por emoções. Talvez suas emoções tenham te enganado, que você não permita que isso aconteça. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo
para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Ou seja, os invejosos de Tessalônica eram tão invejosos que eles ficaram acompanhando nas redes sociais de Paulo, aonde que ele estava, só para ir lá e tentar acabar com a festa de Paulo, mas não conseguiram. Timóteo e Silas continuaram ali em Bereia e Paulo agora parte para outro lado para continuar a pregação. E é assim que você não desista, mesmo que te persigam. Continuando, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião de Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Aqui nós vemos a religiosidade de Atenas e a estratégia que Paulo utilizou para falar sobre a mensagem. Ele pegou algo que era comum
aos atenienses e ele encontrou um templo ao Deus desconhecido e fez esse link para apresentar o Deus de Israel e, consequentemente, Jesus, seu filho. E diante dessa oportunidade, diante dos poderosos de Atenas, existem esses que foram mencionados que se converteram ao Evangelho. Que você lance as sementes, não procurando fazer com que elas cresçam, porque o crescimento vem das mãos do Senhor, que ao lançar essas sementes, muitas sementes vão cair em terra boa, outros não. Alguns vão rejeitar a semente, mas não importa quantos rejeitem, importa todos aqueles que serão alcançados, transformados, curados e libertos por essa semente de salvação. Continue a lançar a semente. Não importa o que estejam falando, não importa o que estejam fazendo contra você, apenas continue. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.